cada vez mais Programada. Parece que Acho que é nada feito pra obsolência. durar hoje em dia. Não é só impressão sua. Esse é um fenômeno Não, é real. porque de e ele tem fato é nome e feito pra não sobrenome: durar. obsolescência programada. De maneira Obsolescência. simplificada, as empresas diminuem de propósito a qualidade dos produtos para que eles quebrem mais rápido. E aí você precisa comprar um novo em não muito tempo. Mas até que ponto isso é verdade? Será que existe mesmo uma grande conspiração das empresas por trás disso tudo? E se eu te dissesse que em alguns casos a obsolescência programada é tão bem pensada que um produto não precisa nem quebrar para você querer comprar outro? Estamos falando da Apple. Não? Sistema iOS lá, que depois de um tempinho lá, oh, não recebe mais atualização. O telefone tá em perfeito estado, mas você não consegue atualizar mais nada nele. A Xiaomi agora também tá levando a mesma prática, cara. Sabe o que me deixa mais puto? Tudo isso vai gerar mais lixo eletrônico, vai gerar mais efeito negativo, mas as empresas não estão nem aí, cara. É tudo dinheiro, mano. É tipo, é tudo por conta de uma nota de papel que, universalmente falando, não vale de absolutamente nada. Toda a significância do dinheiro, ela é mais insignificante do que qualquer outra coisa na existência do universo, mano. A gente precisa conversar. A obsolescência programada é de fato um fenômeno real. Existem sim alguns casos históricos em que algumas empresas realmente fizeram produtos mais frágeis com a intenção de quebrar. Um dos primeiros casos que entraram pra história aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920. Caraca, Os isso carros já é eram bem antigo comuns, já. mas eles duravam tanto que quase ninguém comprava modelos novos. Pro cliente isso era muito bom, mas para as empresas automotivas era um grande problema. Foi aí que o então presidente da General Motors, Alfred Sloan Jr., decidiu relançar anualmente os carros que já existiam. Só que em novas versões que vinham com pequenas diferenças. Talvez uma pequena mudança no farol ou em algum detalhe na parte de trás do carro, mas nada muito relevante. Mais do que as mudanças em si, o importante agora não eram os veículos, e sim o marketing. A marca apelava à persuasão para fazer com que os motoristas sentissem a necessidade de trocar de automóvel para não ficarem desatualizados. A ideia deu tão certo que as empresas concorrentes decidiram imitar. Não era uma questão de escolha, e sim de sobrevivência. Se a Ford, por exemplo, Quem não tivesse fizesse adotado não esse ia ter modelo, as vendas, provavelmente né? teria ido à falência e acabado. No início dos anos 1930, houve até uma proposta para transformar a obsolescência programada em lei como forma de aquecer a economia. A justificativa era que revender versões supostamente melhoradas dos mesmos produtos para a mesma população impediria que a indústria americana estagnasse no começo do século XX. E aqui é bom a gente entender um ponto de vista importante. A situação econômica dos Estados Unidos não estava muito boa. Se as pessoas deixassem de A consumir... situação dos Estados Unidos ela melhorou depois da guerra, né? Porque foi um país que ele começou a vender muito. O mercado dele aumentou muito ali quando ele começou a fornecer produtos, né? Pra Europa ali que estava devastada, completamente devastada pela guerra. E foi isso que fez com que os Estados Unidos crescesse muito, né? Nesse período pós-guerra. parariam de produzir. E sem produção, o lucro cairia, o que obrigaria as empresas a demitirem funcionários. Mas sem emprego, os No caso funcionários, da que Segunda também Guerra. são os consumidores, não teriam dinheiro para comprar os produtos. E a partir daqui é fácil de ver como o ciclo se repete. Foi por causa desse raciocínio que incentivar o consumo por meio da obsolescência programada virou até pauta política. Campanhas contra a compra de Ju, produtos você pauta. reutilizados, assim como propagandas para incentivar o consumo de itens da moda, explorando uma versão meio antiga daquele medo de ficar de fora, eram bem comuns. Mas com a Grande Depressão que atingiu os Estados Unidos em 1929, a campanha pró-obsolescência programada perdeu apoio popular. A ideia ainda era perfeita do ponto de vista da Em indústria algum momento e dos teve. empresários. Mas com uma população desempregada e uma forte crise econômica, reutilizar e estender ao máximo a vida útil dos produtos para economizar dinheiro virou uma preocupação central da maior parte das famílias americanas. E essa foi uma mudança profunda de perspectiva. E além disso, a percepção de que consumir demais era no mínimo arriscado também criou uma geração de economistas bem mais críticos à ideia de encurtar a validade de bens de consumo. E a principal crítica girava em torno do desperdício. Já que, para comprar algo novo, algo velho teria que ser Tem descartado. que jogar E fora. num mundo que ainda se recuperava das cicatrizes de uma crise econômica, gerar tanto lixo era visto 1919, né? como um grande desperdício de recursos 1920. valiosos. Por que desperdiçar esses recursos sendo que a prioridade deveria ser o reaproveitamento? Mas isso não quer dizer que as empresas tenham abandonado a ideia de obsolescência programada. Muito pelo contrário. O exemplo mais emblemático disso vem de Genebra, na Fizeram na. Eles não abandonaram, eles só começaram a fazer na surdina. Fala nada, nada, nada. Não é programado, é porque realmente dá problema, pô. Os caras metem o louco. Foi lá que representantes de 4 empresas do setor elétrico tiveram a brilhante ideia de formar o Cartel das Lâmpadas.
Só que a estratégia desse cartel era diferente da usual, que geralmente consiste em um grupo de empresas concordarem em aumentarem os preços. O foco do cartel das lâmpadas era sabotar a qualidade dos próprios produtos. A ideia desse cartel surgiu porque a lâmpada de filamento incandescente durava muito tempo quando foi inventada. Ela passava tranquilamente das 2.500 horas acesa de maneira ininterrupta. E aí os isso é fabricantes pouco, né, perceberam para os que padrões se de as lâmpadas lâmpadas de durassem LED, por exemplo. demais, elas iriam vender de menos. E por isso eles fizeram o seguinte acordo: todos deveriam produzir lâmpadas que funcionassem por, no máximo, 1.000 horas. Menos da metade do tempo. Com o novo padrão, os consumidores tiveram que comprar lâmpadas novas com mais frequência. Eu sei que parece até teoria da conspiração, mas não é o caso aqui. Inclusive, existe um documentário que conta mais detalhes dessa história, e ele se chama justamente A Conspiração da Lâmpada. Mas também pode ser encontrado no Brasil com o nome Comprar, Jogar Fora, Comprar. Da mesma forma, quando os rádios FM portáteis começaram a se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial, os aparelhos vinham com peças feitas para queimar dentro de 3 anos. Cara, se você... Caramba, é muito louco pra pensar isso. Há menos de 100 anos, ainda não chegou a dar 100 anos. Há menos de 100 anos, cara, não existia TV, mano. Era rádio, cara. Usava-se só o rádio. Olha a quantidade de desenvolvimento que teve nos últimos, sei lá, 30 anos, cara, de existência. Meu Deus, velho. Bizarro. As fabricantes continuariam. Vai ser pior, vai ser mais ainda, tá? E de novo, e de novo. É que a nossa taxa de evolução ainda, da tecnologia, ela tá muito maior. Só que ela tá sendo de uma forma tão, como que eu posso dizer? Gradual, que chega a ser, de certa forma, imperceptível, porque a gente já absorve aquilo muito facilmente. A gente absorve todo esse desenvolvimento muito fácil. Tinha um negócio, cara, que eu até esqueci o que era. Mas, por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma coisa que você não presta muita atenção assim no Wi-Fi, né? Mas saíram várias e várias tecnologias de Wi-Fi diferente, cara. Os próprios SSDs dos últimos 20 anos aí, mudou muito, cara. Mudou muito. A gente saiu do HD, aí a gente foi pro SSD, aí a gente foi para SSDs um pouco mais rápidos, a gente saiu pro NVMe. Agora a gente já tá no NVMe, acho que já tá na 3ª geração de NVMe. Cara, tá bizarro. As coisas estão desenvolvendo muito rápido. Os telefones, tudo. Há pouco tempo atrás, cara, quando eu era novo, ainda tinha, aqueles telefones de abrir e fechar. Aquilo era o luxo. Aí do nada já veio aqueles Blackberry lá com vários botões. Aí já saiu os telefones, já começou a sair telefone touchscreen, aí smartphone, não sei o que, smartwatch, smart TV e várias coisas, cara. E isso num período de tempo aí, se você parar e olhar assim, é menos de 20 anos, cara. Aqui você provavelmente já bateu o martelo e tem certeza de que a obsolescência programada explica totalmente por que os seus eletrônicos vivem dando defeito. Só tem um porém. Esses Mas casos sempre que também, são né? praticamente os únicos exemplos de obsolescência programada praticada de forma mal intencionada. Se nos anos 20, 30 e 40 a ideia de obsolescência programada era abertamente defendida, na segunda metade do século a ideia saiu de moda, pelo menos de forma explícita. E isso se explica por algumas razões. Primeiro, a tendência de globalização que aproximou os diferentes cantos do mundo permitiu que empresas dos Estados Unidos acessassem novos mercados consumidores. E segundo, avanços tecnológicos levam a um ciclo genuíno de obsolescência tecnológica, no qual produtos mais novos e mais capazes naturalmente substituem itens com menos tecnologia. Havia tanto espaço para novos produtos serem desenvolvidos e tantos novos mercados à disposição que não era mais tão necessários a táticas de obsolescência para renovar sua base consumidora. Para falar a verdade, tinha uma grande exceção, e eu vou citar ela daqui a pouco. Mas no geral, ao contrário da crença popular, nós não temos evidências de obsolescência programada intencional na maior parte dos produtos modernos. Mas isso não quer dizer que a sua percepção do mundo esteja enganada, porque nós temos evidências de que a durabilidade dos produtos está de fato diminuindo. Por exemplo, o custo de vida anual na Alemanha subiu em torno de 1.000 euros entre 2004 e 2012, graças ao fato de que os produtos passaram a estragar mais rápido. Mas aqui nós precisamos ter um certo cuidado. Porque é fácil de concluir que toda redução na durabilidade é fruto de obsolescência intencional, o que talvez não seja o caso. Lembram que eu falei que nem sempre a obsolescência programada é tão óbvia? Um dos melhores modelos de negócios para uma empresa não é vender, e sim alugar algo. Todo mundo que usa software de edição de vídeo sabe disso. E se você se sente inspirado pelos vídeos do canal e quer aprender
o que a Adobe ganha de dinheiro aí fazendo essas assinaturas deles aí é bizarro, né, cara? Tá louco, é muito. É mais sobre edição, É muito caro. a gente usa a Lura Lugar Certo. Lá você encontra os cursos mais diversos no Premiere, abordando temas como color grading, VFX, programação básica e até inteligência artificial e simulações. Tudo online, no seu ritmo e com apenas uma matrícula. E você ainda participa da comunidade do Discord que conta com mais de 120 mil pessoas. O link com 15% de desconto está na descrição e no comentário fixado. E agora sim, deixa eu explicar o que eu quis dizer com empresas que alugam produto. Quando você aluga um produto, você fica casado com a empresa que está fornecendo o serviço. Peraí, vou dar só mais um pause aqui. Apesar de que hoje em dia, cara, pelo menos assim, no mercado de jogos, quem joga muito aí sabe, né? Basicamente tá rolando uma treta gigantesca porque nós não somos donos dos jogos que a gente compra pra jogar, cara. É louco isso, né? Tá gerando uma discussão gigantesca. Nesse caso, cara, mudar para uma concorrente fica mais difícil. Além disso, quando você aluga ou assina um produto, a empresa garante uma quantidade de renda pelo futuro próximo. Sim. E essa renda resiste às flutuações usuais de oferta e demanda. E dependendo do que você estiver alugando e da sua carreira, você até vai acabar gastando muito mais ao longo do tempo do que se tivesse que comprar uma licença de uso pro resto da vida, por mais cara que ela fosse. A questão é que a maior parte das pessoas não está disposta a alugar um rádio, ou um celular, ou um carro. Sem contar que em muitos países é simplesmente proibido alugar coisas como eletrodomésticos. Justamente para incentivar a concorrência entre empresas. Vamos alugar. Me aluga essa sua geladeira aí, por favor. Então, de acordo com um artigo sobre obsolescência programada escrito por Jeremy Barlow em 1986, a obsolescência programada é uma tentativa de replicar um modelo de alugar produtos, só que sem alugar produtos de fato. Primeiro, os consumidores tendem a se manter comprando sempre da mesma marca. Então, se uma empresa conseguir impor um ciclo de consumo através de obsolescência programada, fazendo produtos que ficam fora de moda ou têm baixa durabilidade, isso é vantajoso para a empresa. Da mesma forma que alugar algo garante Logitech Superlight aí, ó. Cai esse mouse aqui, ele começou a ter. Ele nunca deu problema comigo. Aí depois do dia que o Snowzinho, ele chegou e falou assim pra mim, Snowzinho, ele pegou e falou assim pra mim, vou comprar um mouse da Logitech Superlight 2, né? Ele falou, o pessoal reclamou que o 1 ele dava muito problema de duplo clique. E nunca deu no meu. Aí depois, depois começou a dar problema de clique duplo. Mas esse mouse aqui, acho que ele tem uns 2, 3 anos. Falando bem sinceramente, o meu que eu tinha antes, que inclusive eu dei, tá? Eu dei o meu mouse antigo, que era um Logitech Hero, é o G303, eu acho. Eu acho que era o G303, não tô lembrado. Até hoje ele tá funcionando tranquilamente, cara. Tranquilamente. Não deu nenhum probleminha. Só que esse aqui, ó, 2 anos ou 3 anos de uso, bugou o scroll. Eu ainda uso ele pra trabalhar, tá? Porque é muito prático. Pra tarefas diárias, assim, não é um problemão que atrapalha muito, mas pra jogar é impossível. Em menos de 2, 3 anos eu tive que trocar por outro, cara. Eu peguei dele de novo, né? Só que eu peguei esse aqui. Vamos ver. Eles falaram que eles mudaram o switch. Esse mouse é bom, tá? O mouse é muito bom de usar. E eu acostumei muito com ele. Ele é bom pra tamanho da minha mão. Eu gosto do mouse. Mas, eles falaram que eles melhoraram. Ó, cara, esse aqui é o maior scan do mundo. A única diferença é que eles colocaram os teclados, os botões aqui, eles mudaram o switch dos botões para um switch óptico, tá? Óptico. Diminuíram 3 gramas do peso do mouse e aumentaram a taxa de atualização, né? O pulling rate do mouse também, um pouquinho aí. Nada demais, cara. Mesmo o preço do antigo. Vender algo que vai precisar ser atualizado logo em seguida também aumenta a chance da empresa receber mais dinheiro. Ou seja, desprezar a durabilidade e facilidade de reparo de produtos é economicamente vantajoso para muitas empresas. Então, ao invés de gastar o tempo de engenheiros e designers desenvolvendo um celular tijolão que vai durar 20 anos, dá para gastar esses mesmos recursos fazendo um celular mais da moda. Você deixa de investir em durabilidade e passa a investir em novidades constantes. E aqui vai um exemplo. Nos anos 90 e 2000, baterias de celulares eram peças que podiam ser trocadas. Quando dava um defeito, era só trocar a bateria. É verdade, a bateria de não consegue trocar mais. Mas há algum tempo, as baterias foram integradas no celular. Elas ficaram menos acessíveis, reparar é mais difícil e reduziram a vida útil dos aparelhos. A justificativa oficial para a mudança não é prejudicar o consumidor. Quem lembra quando os telefone caía no chão e espatifava, filho? Voava a bateria lá pra casa do chapéu. E sim, fazer celulares mais finos e bonitos. Encurtar a vida útil não era o objetivo central da mudança, mas acabou sendo meio que um efeito colateral que pra marca era bem-vindo. E até onde nós entendemos, é assim que a maior parte da obsolescência programada acontece na prática. Ela é uma consequência conveniente e não um plano friamente calculado. Mas, é claro, existem exceções.
Lembram que eu falei que tinha um grande exemplo de obsolescência programada intencional no mundo moderno? Na verdade, são dois. O primeiro são as impressoras, ou mais especificamente, o cartucho de tinta. Você sabia que alguns deles vêm com um chip que serve para bloquear o funcionamento depois de um determinado número de impressões? Ai, E isso acontece caraca. mesmo que ainda haja tinta lá dentro. Ou seja, sabe aquela sensação de que o cartucho já acabou e você não imprimiu quase nada? Pois então, eu preciso dizer que não é Caramba, só mano. impressão Desse daí eu não sabia, hein? Um segundo exemplo de obsolescência programada moderna é a arte de dificultar os reparos. Várias Dificultar os empresas que vendem reparos. eletrônicos acabam exigindo que os produtos sejam reparados somente nossa, com cara, isso empresas é um associadas saco, a né? elas. Além disso, ao invés de usar parafusos e porcas comuns, algumas empresas usam versões mais raras de alguns componentes que precisam de ferramentas como chaves de fenda especializadas para serem Mas- removidas. Assim, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, as empresas que tem aquele negócio, se você retirar essa tarjinha aqui, você perde a garantia. Aqui no Brasil, a lei, ela meio que protege o consumidor que isso não seja aplicável, né? Não tem um negócio assim? Deixa eu até pesquisar aqui pra eu ver se eu não tô falando asneira, cara. Aí, ó. Não, essa prática de colocar um papel ou adesivo indicando que a remoção anula a garantia é ilegal e não tem validade. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a garantia de um produto é um direito do consumidor e não pode ser condicionada a coisas como manutenção de uma embalagem, selo ou etiqueta. O que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre isso? O CDC assegura que o consumidor tem direito à garantia legal, que é de 90 dias para produtos duráveis, como eletrônicos, eletrodomésticos, e de 30 dias para não duráveis. Qualquer tentativa de limitar, anular ou restringir esse direito através de cláusulas abusivas, como a da etiqueta, é considerada nula de pleno direito. Em resumo, você pode comprar um produto e a empresa colocar essa etiqueta. Você pode removê-la sem medo. Sua garantia continua válida, independente do que o aviso diga. Se o fornecedor se recusar a cumprir a garantia, você pode procurar o PROCON ou até o Juizado Especial Civil para valer dos seus direitos. Tá aí. No fim, Fica a isso dica. cria obstáculos desnecessários para um conserto que seria muito fácil. Cara, Outro eu exemplo tenho são os várias produtos dessas- eu tenho vendidos essas chaves. como softwares proprietários ou Putz. softwares não livres, que podem desabilitar o produto. Esse é o caso de alguns Isso tratores aí é agrícolas sacanagem. inteligentes. Esses tratores operam quase que automaticamente, mas muitos vêm com uma cláusula de que só podem ser consertados por representantes da marca que vendeu o trator ou por uma oficina autorizada parceira. Por isso, quando produtores rurais consertavam o próprio trator, a marca simplesmente usava o software para bloquear remotamente o veículo. Caralho, olha isso. Isso, velho. inclusive, fez com que alguns fazendeiros começassem a hackear ou destravar os próprios tratores para burlar essas imposições. Impor barreiras ou custos elevados para reparar produtos Meu é a Deus, mano. expressão moderna mais presente da obsolescência programada. E para combater isso, alguns grupos lutam pelo chamado direito ao reparo. E esse é um movimento internacional. Cara, que você não busca poder garantir que os consertar o seu compradores próprio tenham negócio o é- direito é de sacanagem. consertar por conta própria os produtos que eles adquiriram. Isso E eu é acho meio brincadeira. bizarro ter que falar isso em voz alta em 2025. Isso deveria ser meio que o padrão. Ou seja, a ideia é Então, garantir se que tu os sabe consertar, consumidores tu tenham conserta, acesso cara. livre às peças, às ferramentas e às instruções necessárias para consertar bens. Tirando Tem muita coisa que não tem nem peças disponíveis no mercado para você comprar, né? Por exemplo, o meu gabinete antigo, ele quebrou a tampa de vidro temperado na lateral dele. Cara, já era. Você não acha para comprar? O que daria para eu fazer seria eu pegar, substituir por tirar as medidas, substituir por uma tampa agrícola de acrílico, né? Substituir por uma tampa de acrílico e colocar ela no lugar, cara. Porque a tampa para comprar mesmo do gabinete esse monopólio das tem. mãos dos fabricantes. Em alguns casos, o direito ao reparo já existe e é bem natural. Se o pneu do seu carro furar, você pode comprar um step você novo pode e trocar comprar por um conta própria. stepzinho. Você não precisa trocar de carro por causa disso. A Nossa, ideia é replicar isso imagino. para itens como um celular. E não precisar trocar o aparelho quando só uma parte dele apresentar o problema. E essa não é só uma questão de economia pessoal. Facilitar acesso a reparo reduziria a quantidade de lixo eletrônico. E por falar nisso, que conveniente! Essa era exatamente uma discussão que eu queria que a gente tivesse. Em um período de Tem um negócio que eu pego arma, né? Esse esquema do lixo eletrônico, cara. Todo santo ano lançam uma porcaria de um telefone novo ou de um, sei lá, de um produto novo que ele é literalmente uma
melhoria minúscula, é uma melhoria minúscula em relação ao ano anterior, sendo que eles poderiam adotar um modelo de não, vamos lançar um produto agora, tá? Vamos lançar um produto agora, vamos deixar um tempo de desenvolvimento ali bacana pro próximo produto e lançar um produto muito melhor depois. Mas isso nunca acontece, cara. Hoje em dia você pode hoje eu sei que eu tô sendo lunático pensando que isso poderia acontecer, mas assim, não, simplesmente não, porque seria totalmente não interessante para as empresas, porque elas precisam desse caixa movimentando e entrando o dinheiro do pessoal, porque sempre vai ter a pessoa que ela vai só comprar por comprar, cara. Ela tem gente que se preocupa assim, não, eu quero ter o melhor desempenho, não sei o que, mas se você for olhar no papel ali, o desempenho é tão pequeno que não faz nem sentido, cara, o ganho de desempenho. Em 10 anos, a humanidade produziu quase 500 megatoneladas de entulho proveniente de celulares e computadores descartados. Só que menos de 1/5 desse montante foi reciclado. Meu Deus. Ou seja, na última década, a humanidade jogou fora uma pilha de celulares velhos que, somados, chegam ao tamanho dos maiores navios cargueiros do mundo. Para piorar, o lixo eletrônico não é um lixo seguro. As baterias presentes nos eletrônicos contêm metais pesados e outras toxinas que são transportadas pelo ar, além de materiais que podem causar câncer. Lixo eletrônico é uma poluição séria, que pode contaminar água, solo, o ar, além de causar sérias consequências à saúde dos humanos. E não tem como você reciclar, né, cara? Esse é o problema, cara. Eu e minha equipe já estamos trabalhando nesse roteiro há alguns meses. E esse trecho aqui é tipo a 5ª versão dele. E eu digo isso porque até hoje eu fiquei com uma impressão de que faltava alguma coisa, de que havia alguma pergunta que não estava sendo respondida nas discussões sobre obsolescência. E aí, finalmente, veio um estalo. Por que a obsolescência acontece? Por que não pega super mal fazer coisas que estragam tão rápido? E a resposta é que a obsolescência programada não é um problema em si, mas sim um sintoma. Criar uma quantidade absurda de lixo, infelizmente, é completamente normal na sociedade moderna porque a nossa cultura depende de desperdício. E esse é o verdadeiro cerne nessa discussão. Nós aprendemos a viver em um mundo em que desperdiçar é algo normal e não choca quase ninguém. Então, se nós... Caramba, né, cara? Isso é verdade, né? Isso é verdade, porque se você voltar um tempo atrás, por exemplo, deixa eu pensar aqui Cara, vamos usar aqui talvez um país aqui como exemplo, tá? Sei lá, vamos usar a Índia como exemplo aqui. Quando a gente vê aquela quantidade de lixo, poluição que tem lá na Índia, a gente olha para aquilo e fala assim, caramba, cara, que absurdo, né? Olha isso, olha quanto lixo, olha quanta poluição. Mas pra pessoa que ela tá vivendo naquele meio, vivendo naquele núcleo ali, naquela bolha, talvez para ela aquilo ali seja completamente normal, cara. O cara ele não consegue enxergar o tamanho do problema real que é aquela situação em que ele vive, ou aquela coisa que ele se passa ali, ele não consegue enxergar o tamanho daquele problema, só que para ele é real, é como se ele fosse parte do problema, entendeu? A pessoa não consegue enxergar. Caramba, que loucura, né? Será que um dia... Porque assim, hoje em dia houveram melhoras, né? Principalmente nessa questão de poluição e tal. Houveram melhorias. As gerações mais novas, eu acredito que elas vêm se tornando um pouco mais conscientes, assim. A parte do consumo, muito pouco, cara. São pouquíssimas pessoas que quando pega um produto, ou pega... Ou vai comprar... eu vou comprar um produto novo. Assim, vou comprar um produto novo. Ele não pensa no que vai ser feito com aquele produto antigo dele. Tem várias pessoas que guardam, né? Por exemplo, tô com meu mouse antigo aqui. Eu vou ficar com ele aqui por um bom tempo, cara. Vou ficar com ele aqui por um bom tempo. Poderia vender? Poderia. Mas eu vou deixar ele aqui porque eu ainda uso ele, né? É prático. Mas tem muita gente que não pensa, né? Que não pensa nessa parte. Ele compra o produto, mas ele não pensa assim, caramba, cara, pra produzir esses produtos aqui em massa, quanto lixo foi gerado? Quanta matéria-prima foi escavada da terra para criar esses componentes aqui? Se quisermos entender de verdade a obsolescência programada, nós precisamos entender como que a humanidade aprendeu a jogar coisas fora da maneira errada. O que eu vou falar parece estranho hoje em dia, mas jogar coisas no lixo é meio que uma novidade na história da humanidade. Pelo menos nas escalas em que nós fazemos isso. Se a origem da obsolescência programada está no início do século XX, a ideia de descarte surgiu um pouco antes, no final do século XIX. Considerando uma família de operários de fábrica do centro de uma cidade no fim dos anos 1800, a maior parte dos alimentos que eles comiam vinham de mercados, e não diretamente do campo. E diferente de hoje,
Os produtos vendidos nesses mercados não vinham em embalagens. Em geral, a comida era vendida por peso, e as pessoas consumiam praticamente tudo que era comprado. Os consumidores nem tinham ideia das marcas dos produtos que eles compravam. Quem sabia a procedência eram os comerciantes que tinham que decidir de quais produtores eles iam encomendar os produtos que depois eles iriam vender. Inclusive, você já parou para notar o tanto de coisas que você é obrigado a trazer do mercado além dos produtos que você quer? Todo item vem em caixas ou embalagens, só que tudo que vem ao redor do item consumido vira lixo. E a ideia de vender produtos embalados começou justamente quando a produção e o comércio nas cidades começaram a estagnar. No fim do século XIX, havia mais oferta do que compradores. E o desafio era encontrar formas criativas de continuar vendendo essa superprodução. E uma das ideias foi embalar produtos em invólucros reconhecíveis, de forma que o consumidor pudesse escolher comprar a sua marca ao invés da concorrência. Ou seja, já que não tinham novos consumidores surgindo, o objetivo era roubar os consumidores que compravam com os concorrentes, ou pelo menos fidelizar uma base de clientes. A consequência disso é que o produto passou a ser vendido com uma embalagem decorada que informava quem era o produtor e que depois não servia para mais nada. E era mais a não ser lixo. pra ser descartado. Exato. E hoje, basicamente, tudo que você compra... Cara, e lembrando, né? Até pouco tempo atrás, né? Nem papelão era reciclado, né? Não existia reciclagem desse tipo de material. Ele só virava lixo, mesmo. Mas pelo menos a decomposição ela é um pouco mais rápida, né, do que que vai plástico. pro lixo imediatamente depois de abrir o produto. Mas essa é só a metade da origem da cultura do descarte que nós Pior que praticamos minhas hoje. caixas, eu guardo Porque além todas as de minhas descartar caixas, cara. embalagens, nós aprendemos a descartar produtos inteiros. Eu sou Ou o melhor, Luizinho, fazer acumula lixo. produtos que intencionalmente seriam descartados. O melhor exemplo disso são as lâminas de barbear. Na virada do século XIX para o XX, uma lâmina de qualidade que podia ser usada durante uma vida inteira era um produto profissional caro. Para a maior parte das pessoas, não fazia sentido ter uma lâmina de barbear de extrema qualidade só para fazer a própria barba. E mesmo as lâminas de menor qualidade não eram exatamente acessíveis, e também perdiam um fio muito rápido. Foi para remediar isso que o empresário King Gillette desenvolveu as primeiras lâminas de barbear descartáveis. Uma lâmina super fina que era usada para na sequência ser jogada fora. Mas mesmo descartável, o baixo custo tornava a lâmina do Gillette bem mais atraente do que as outras. Da mesma forma, um relógio de qualidade que duraria a vida toda custava muito caro. Na época, o valor girava em torno de $10, que hoje equivaleria a R$1.500. A partir disso, a empresa de relógios Ingersoll criou o relógio de $1. Um relógio barato, mas que... Caraca, quem compraria um relógio desse aqui? Que relógio? Cara, eu do relógio psicopata, cara. Costumava quebrar dentro de uns poucos anos. A questão é isso, que ele corre com o sol, o slogan deles. $10 ao mesmo tempo para comprar um relógio bom. Mas era possível consumir a versão mais barata e de pior qualidade. Qualquer coisa era só jogar fora e comprar um novo quando aquele estragasse. E aqui tá a origem da cultura moderna do descarte. Se por um lado ela foi criada para fidelizar os seus clientes, por outro, ela também surgiu para facilitar acesso a produtos importantes, mesmo que para isso fosse necessário abrir mão da qualidade. O meu incômodo com a ideia de obsolescência programada é que às vezes ela vira uma questão pejorativa quase conspiratória, como se existisse um plano malicioso para justificar por que as coisas são como elas são. Mas olhando para a história do lixo e da cultura do descarte, nós vemos que a obsolescência programada, na verdade, é um sintoma de um problema que surgiu a partir de problemas econômicos genuínos. A realidade é que as escolhas que hoje são problemáticas já fizeram muito sentido em outros contextos. E por isso que elas se tornaram hábitos. Só que hábitos podem e devem ser mudados quando deixam de fazer sentido. O problema é que é muito difícil. Se eu pudesse escolher uma frase ou uma ideia desse vídeo que eu acho que é a mais importante e que eu vou levar sempre comigo, seria a ideia de que um dia nós aprendemos a jogar coisas fora e aceitar a quantidade de lixo produzida como uma consequência natural. Mas se isso foi um comportamento aprendido, então também é verdade que nós podemos desaprender isso. Mas e na sua opinião? Qual é o maior exemplo de obsolescência programada no seu dia a dia? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.